Mini-conto intitulado Jardim das Delícias, por Caroline Sarraf. Eu tenho um lugar secreto. Tenho sim um lugar secreto. Quer ver só? Quer ver? Uma formiga falante. Mas o lugar não era nada secreto. O jardineiro ouviu a formiga cochichar e imediatamente pensou: estou ficando louco. Deve ser o cansaço, o álcool, o sol na cabeça. Isso não combina. Tô variando. Recolheu-se e descansou. Mas como poderia recolher-se se não havia terminado a obra? Um jardim para ser feito, admirado e somente depois descansar. Mesmo assim, foi antes de terminar. Ouviu uma formiga falar e formigas não falam. Jamais. Era o que pensava até o momento. Aquele jardineiro tinha mãos muito habilidosas e delicadeza para combinar as flores, as cores, os lugares onde cada uma seria plantada, cada árvore, cada arbusto. Suas mãos também eram fortes para arrancar as pragas, ervas daninhas, muitas que até imitavam a grama do jardim. Sabia diferenciar mato de planta boa? Seu conhecimento acerca das plantas era oriundo de uma família que já havia trabalhado no campo e com jardins. Portanto, ele sabia bem o que estava fazendo. A imagem da formiga falante não lhe saía da cabeça. O céu era azul, estava aberto. Ele tinha certeza que o que viu e ouviu era o resultado de um mal-estar, por conta do sol e da bebida. Sentia-se agora cansado. A lentidão tomava conta do piscar de seus olhos. Uma intensa nuvem de sono aproximava-se enquanto ajeitava o corpo, prostrado em uma poltrona macia dentro de casa. Vagarosamente sua cabeça caía para trás, enquanto piscava os olhos pesados, logo adormecer. Começou a sonhar com a tal formiga. Naquela fantasia mental percorrida durante seu sono, a formiga era enorme e comia tudo que via pela frente. Tudo que estava ao redor dele era jardim e mais jardins. E apavorado, embravecido com a destruição de seu penoso trabalho, no sonho ele gritava: Vamos, flores, vamos! Eu não acredito que vocês possam ser tão sem resistência, tão fracas. Defendam-se! Vocês não se consideram belas e senhoras de si? Defendam-se com seus espinhos e rasguem a boca desse monstro. Árvore, como pode estar sendo derrubada se seu cume é tão elevado? Não era você tão forte, resistente e imponente? É só uma formiga. Mas em seus pensamentos no sonho ponderava: mas é também um ser ameaçador. Logo a formiga havia comido tudo, menos o autor do sonho. Era uma vez um homem que jamais tinha visto uma formiga falante e devoradora de coisas grandes. Subitamente ele abriu os olhos. Ufa, era um sonho. Ou melhor, um pesadelo com uma formiga. No dia seguinte, logo pela manhã, decidiu terminar o que havia começado no jardim. Na verdade, nunca terminava, estava sempre incrementando. Gostava do que fazia, só que dessa vez iria fazer mais cedo e sem álcool, é claro. Poda, arranca, planta e replanta, e um som. Resolveu aproximar-se do lugar de onde vinha para ouvir melhor e foi indo na direção do ruído. O que é isso? Perguntou o jardineiro para si. Mas seria novamente aquele som estranho? Sim, era o som da formiga falante. O coração dele ficou acelerado. Estava sóbrio agora, não poderia ser verdade, mas era. A verdade com a qual não queria confrontar. Era uma vez um homem que jamais tinha visto uma formiga falante, a qual dizia: Eu tenho um lugar secreto, eu tenho. Basta, é loucura, esbravejou.
parando imediatamente o trabalho. Dirigiu-se para dentro de casa e ligou o rádio para ouvir música. Música sim, ele desejava ouvir, não uma formiga falante. Não sou louco, pensava ele, não tem cabimento ouvir formigas. Resolvera voltar ao trabalho ao final da tarde. Agora faltava passar a máquina, deixar a grama bem aparada e recolher o excesso de sujeira. Assim fazia quando novamente fora surpreendido com o som da voz. Eu tenho um lugar secreto, quero ver só. Era uma vez um homem que vira uma formiga falante. A primeira vez que a encontrou pensou não ser verdade, na segunda, o coração acelerou e quase morreu de medo. Na terceira vez, o medo foi menor, ousou conversar. O céu escurecia. É mesmo? E como pode uma formiga falar, hein? E onde fica esse tal lugar secreto? Ora, formigas falam, você não sabia? Admira-me você, um jardineiro, nunca ter ouvido uma falar. Sim, nós falamos, é natural, é da nossa natureza falar. E também temos um lugar secreto que se chama formigueiro. Considere-se um privilegiado, pois está falando com uma das formigas mais trabalhadoras do formigueiro. Também sou uma das mais familiares, moro perto. Você não se lembra? Sou sua vizinha. Pobre jardineiro mal sabia o problema que estava arranjando para si. Deveria ter tido uma postura sensata de não conversar com formigas. Normalmente os jardineiros não conversam com formigas, mas com flores. Esse, porém, era um jardineiro realmente tolo. Há os que conversam com formigas e os que conversam bem... deixa pra lá. Todos os dias lá estava ele conversando com a formiga. Parecia ser insignificante, mas era capaz de falar e alimentar as mais profundas fantasias do jardineiro. Afinal, para ele era algo muito diferente conversar com uma formiga. Então ele se pegava pensando e como seria a próxima conversa com ela, e em como aquilo parecia ser algo surreal, como se estivesse vivendo um conto de fadas. Inclinava-se para ouvi-la, mas não queria ser visto assim. Seria catastrófico caso alguém o observasse. Mas as conversas, aquelas conversas eram deliciosas para ele. Era o jardim das delícias. Assim ele resolveu chamar os momentos em que passava com ela. Ele não estava louco. Era real e a tal formiga falava. Contava-lhe sempre que ele aparecia as suas peripécias de vida de formiga. Contava-lhe sobre seus conflitos, suas ansiedades, alegrias, sonhos e sobre como gostava de ser ouvida por ele. O hábito termina eliminando o lado assustador das coisas. Em pensar que nas primeiras vezes ele quase morreu de medo, mas lá estava, habituado e familiarizado com a formiga. Certo dia, depois de voltar da rua, a formiga lhe surpreendeu com o convite que retornou depois de tanto tempo. Eu tenho um lugar secreto. Quer conhecê-lo? Ah, sim, eu quero, respondeu prontamente. O que será que haveria neste lugar, já que era secreto? Era o que pensava ansioso. E se era secreto e ele havia sido convidado, era porque tinha ganhado a confiança dela. Foi caminhando a passos não largos, porque afinal a formiga andava rápido, mas era devagar perto das pegadas dele. Veja, este é o meu lugar secreto. Quando ele se inclinou para ver, caiu. Dentro dele era um poço fundo e escuro. E agora? O que iria fazer? Estava num poço fundo, escuro, sem ninguém por perto para socorrê-lo. A formiga havia desaparecido, todavia ele escutava uma risada fúnebre e cínica, já longe. Ele reconhecia que havia caído e que havia sido iludido.
mas estava desesperado porque gritava e não havia ninguém naquele lugar que pudesse ouvi-lo para socorrê-lo. Pensava que seu fim seria trágico e que iria morrer seco e só. Maldita formiga, maldita curiosidade! Ele maldizia tudo e a si mesmo, mesmo sabendo que ele era um bom jardineiro. Sim, ele era. Agora, cabeça sempre baixa, lamentando a tragédia. Um dia, uma voz vinda do céu gentilmente interrompeu os seus maus pensamentos, dizendo-lhe: olhe para cima, excelentíssimo cavalheiro. Um jardineiro que se preze não pode ficar aí parado. Por que é que para alguns é preciso chegar ao fundo do poço para aprender a olhar para cima? E aquela voz acendeu a esperança de que o jardineiro precisava. Reflita comigo. Um conto como esse, recheado de fantasia, poderia trazer algum ensinamento edificante? Esteja certo que sim. Enquanto eu lia a ficção que a autora descreveu, me vinha um versículo à mente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar. E mais adiante continua dizendo: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É o Deus de toda graça. Nós, todos os dias, somos tentados a experimentar coisas novas. Vemos tantas novidades acontecendo e, mesmo em tempo de pandemia, as oportunidades de viver o novo chegam a todo momento, brotando nas nossas próprias mãos, através dos celulares. Já parou para pensar? Está nas nossas mãos o poder de dizer sim ou não. A curiosidade desse jardineiro levou ele ao novo, ao diferente. E com isso veio o fundo do poço. Seguiu uma voz, uma direção enganosa. Quantas vezes nos queixamos da vida, da mesmice, da rotina? Mudanças fazem bem e são necessárias. Sair da rotina também faz bem e faz parte. Mas precisamos estar atentos. Lembrei de outro versículo que diz que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O jardineiro se deixou levar pelas histórias e uma amizade, entre aspas, daquela formiga. Ele não precisava usar um inseticida para acabar com ela. Era só ter escolhido não dar ouvidos a ela. E você? A quem tem dado ouvidos? Não negocie valores e princípios. Seja seu sim, sim e não, não. E não será surpreendido pelo poço. Quando Deus chama, não há medo nem dúvidas, há paz. E como disse o apóstolo Pedro, Ele mesmo, Deus, Ele te chama e te fortalece, te aperfeiçoa pelo caminho. Nós não somos perfeitos, nós precisamos de aperfeiçoamento todos os dias. Cultive um belo jardim de paz com sementes de sabedoria e não de delícias fantasiosas. Assim, poderá colher seus frutos e desfrutar do seu bom trabalho.